Gravada? Eu deixei uma aula gravada para vocês de briófitas, que é uma aula introdutória, tá? É o primeiro grupo vegetal. Seria importante, quem não assistiu, assistir a aula de briófitas, que é uma introdução, na verdade, ao reino vegetal, né? E hoje nós vamos dar uma continuidade na parte de botânica. A gente vai ver o segundo grupo de plantas, que são as pteridófitas, tá? Repito, seria muito importante que quem não teve oportunidade de assistir a aula de briófitas, que pegasse um tempo aí e assistisse, é uma aula introdutória. É importante porque introduz o ciclo de vida dos vegetais, né? Ele mostra principalmente a reprodução. Então, assim, seria importante vocês depois tirarem um tempinho, assistirem, para dar, assim, uma liga, né? Entre um grupo e outro. A gente vai ver hoje, então, com vocês, o grupo das pteridófitas, o segundo grupo de plantas, de fato, que nós vamos ter, né? Então, a gente iniciou vendo, só para pegar um gancho aí, a gente iniciou vendo a evolução das plantas, como ocorreu o processo de evolução, vimos um pouco sobre a diversidade das plantas, né? Analisamos com vocês o processo de reprodução. Na aula passada, que não foi uma aula síncrona, demos uma introdução na parte de briófitas e hoje vamos seguir com as pteridófitas, tá? Pode passar, por favor, Felipe? Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, alguns dados, algumas informações preliminares, né? Em termos aí do registro fóssil que nós temos, você sabe que o registro fóssil indica as espécies que viveram no passado, né? Então, até hoje, o registro fóssil mais antigo que a gente tem da presença de pteridófitas, elas aparecem há cerca de 400 milhões de anos atrás. Então, há 400 milhões de anos atrás já havia, na verdade, na Terra, florestas de pteridófitas, tá? Na verdade, né, as briófitas começaram a colonizar, digamos assim, a Terra, a criar as condições para que viessem plantas maiores, né? E chegaram as pteridófitas. E, na verdade, quando você pega aquele período do Carbonífero, que é uma era geológica do passado, o que a gente tinha na Terra eram verdadeiras florestas de pteridófitas, inclusive com espécies arborescentes, que formavam árvores, tá? Lógico que essas plantas, depois que chegaram os gimnospermas e angiospermas, que são as plantas mais, digamos assim, adaptadas ao ambiente terrestre, elas ficaram com uma conquista ambiental um pouco mais limitada. Mas durante um bom tempo na Terra, as pteridófitas foram as plantas dominantes. Então, você tinha florestas e florestas de pteridófitas, e também, logicamente, a gente precisa ter uma visão de que a Terra foi sendo conquistada aos poucos, né? Tanto por plantas como por animais. Então, as pteridófitas já foram as plantas dominantes da Terra durante algum tempo. Mas depois, no processo evolutivo, elas acabaram sendo substituídas por plantas com adaptações um pouco mais, assim, especializadas do que elas, né? Atualmente, tá, nós temos registrada cerca de 11 mil espécies de pteridófitas na Terra, tá? Então, você tem uma diversidade razoável aí. A grande maioria das espécies de pteridófitas, elas vivem em regiões tropicais, regiões mais quentes, preferencialmente, inclusive, em regiões tropicais úmidas, tá? Porém, nós podemos encontrar também, menos frequentemente, mas podemos encontrar, tá, espécies de pteridófitas habitando regiões temperadas, aqueles climas de regiões que tem aquelas 4 estações do ano bem definidas. Não é igual nós, né? Por exemplo, nós estamos chegando no último dia de inverno, acho que hoje vai chegar a primavera, não sei se já chegou, né? Olha a temperatura que nós estamos, né, pessoal? Aqui em São João está mais de 30 graus, né? Mas nos climas de região temperada, não, né? Você tem aquelas 4 estações do ano bem definidas e tal. Não tem problema, Rodolfo, seja bem-vindo à aula, a gente começou agora há pouco, tá? Não tem problema, um atraso não. Então você nota que,
como eu dizia, a grande maioria das espécies vive preferencialmente nesse ambiente tropical. Mas algumas podem ser encontradas em região temperada e algumas, bem menos ainda, podem ser encontradas até em regiões áridas. É menos frequente, mas pode ser encontrada, tá? Como eu dizia, a maior parte das pteridófitas de hoje, elas são espécies de porte médio, assim. Não chegam a ser plantas rasteiras, mas não chegam a ser plantas arbóreas também. Mas nós temos plantas arbustivas e algumas até arbóreas. Por exemplo, existe uma espécie de pteridófita chamada Cyathea australis, que ela chega a atingir 25 metros de altura. Então ela chega a ser uma árvore, tá? Não é, digamos assim, uma característica que sempre aparece no grupo, mas que pode aparecer. Então, existe também espécies arbóreas dentro do grupo das pteridófitas. Pode passar, Felipe. Aqui eu trouxe um pouquinho de espécies mais conhecidas de pteridófitas. Com certeza a mais conhecida é a samambaia, né? As samambaias. Quando a gente pensa em pteridófita, a gente pensa nas várias espécies de samambaias. Temos também aquelas primas próximas da samambaia, que são as avencas. A avenca é uma samambaia de folíolo menorzinho, né? Muito utilizada assim para vasos, normalmente para arranjos florais e tal. Temos esse licopódium, que ele é utilizado também muito para jardinagem, é uma planta menor, meio rasteira, em que ela dá uma ramagem para compor assim ambientes de jardim, uma planta bonita, tá? Temos essa espécie arborescente, que é o samambaia-açu, também conhecida como samambaia de metro, tá? Ela chega a ter aí 3, 4 metros de altura, pode atingir altura razoável, principalmente a samambaia-açu, ela é encontrada mais em região de floresta, tá? Por exemplo, na Mata Atlântica, ela é muito comum. Esse aqui é o gênero Marsileia, é o conhecido trevo de 4 folhas. Vocês normalmente veem essa plantinha aqui, Marsileia, em porta, por exemplo, de lotérica, que é aquele trevinho de 4 folhas, né? O pessoal normalmente associa essa planta com sorte. Não sei por que cargas d'água, né? Essa planta é associada com sorte. Por isso que normalmente ela existe sim, Rodolfo. E é uma pteridófita, né? Por isso que o trevo de 4 folhas, normalmente ele parece assim, em porta de lotérica, conquiste a grande sorte e tal, né? Não é um trevo em si, não. Ele, na verdade, tá, é uma planta, tá? Que é essa plantinha aqui do gênero Marsileia, que é, na verdade, uma pteridófita. Temos também esse bambuzinho, um tipo de um bambuzinho, que está do lado aqui da samambaia, que é chamada de cavalinha. Essa cavalinha é uma plantinha muito bonitinha, também muito usada em jardinagem, e tem também propriedades medicinais. Parece que a cavalinha é uma planta que é muito utilizada para tratamentos renais, tá? A pessoa que tem deficiência renal acaba utilizando cavalinha na forma de chás e tal. Nessa medicina popular, né? É utilizada como um remédio para tratamento renal dos rins. E temos essa folhagem bonita aqui, que é uma folhagem que cresce sobre as árvores, né? Que é o gênero Platycerium, que é conhecido popularmente pelo nome de chifre de viado. Também ele é muito, esse gênero Platycerium aqui, ele é muito usado também como planta ornamental. Então, assim, existem milhares de espécies de pteridófita, né? Eu não quero aqui me alongar demais, mas eu trouxe, digamos assim, aquelas espécies mais conhecidas, aquelas espécies ali onde a gente tem
digamos, uma familiaridade. Eu acredito que a maior parte dessas plantas vocês já devem ter visto, né? Tá? Então, são as espécies mais conhecidas que nós vamos ter do grupo. Felipe, pode passar, por favor? Pode passar. Isso. Bem, as pteridófitas, elas trouxeram para o reino vegetal uma inovação muito importante, tá? Para quem perdeu a aula de briófitas, não teve a oportunidade de assistir, as briófitas eram plantas avasculares. Elas eram plantas que não tinham um sistema de vasos condutores, tá? Por isso mesmo, as briófitas eram plantas anãs, pequenininhas. Eram plantas que não tinham mais do que 1 centímetro, 2 centímetros. Nós vimos aí que tem espécie de pteridófita que tem mais de 20 metros. Por que a pteridófita pode ser maior em termos de tamanho? Porque a pteridófita é a primeira planta traqueófita. O que é isso? É a primeira planta que tem um sistema de vasos condutores, tá? Um sistema eficaz de distribuição de substâncias dentro do seu corpo. Um sistema de distribuição de seivas. Então, nós temos dentro dessa planta um sistema chamado xilema, que leva a água e os sais minerais, ou seja, a seiva bruta das raízes em direção às folhas, no sentido, portanto, ascendente, no sentido contra a força gravitacional, tá? Na parte de fisiologia vegetal, a gente vai ver de forma incrível como as plantas conseguem fazer isso. E existe um outro sistema de distribuição que acontece no sentido inverso. Aí é no sentido favorável à força gravitacional. Ele vai das folhas para a raiz, entregando o que a gente chama de seiva elaborada, que é, na verdade, a água com açúcar. Açúcar, na verdade, que é a glicose que foi produzida lá nas folhas pela fotossíntese. Então, uma vez que essas plantas têm um sistema de condução de seiva, em relação às briófitas, elas têm um plus evolutivo muito grande, né? Elas são plantas que repitam, que eu repito. Elas podem, tá, se desenvolver, podem crescer e tem uma organização muito mais efetiva. A pergunta do Rodolfo, que não é simples, porque mereceria 4 aulas para a gente explicar, o que faz a seiva circular? No caso da seiva elaborada, é a própria gravidade. O que é a força da gravidade? Tudo que está em cima, a tendência é descer, né? Por gravidade. Então, isso daí não há dúvida. O que faz a seiva subir contra a força gravitacional é uma série de 4 forças que nós vamos estudar na fisiologia. Adesão e coesão da água, associado à transpiração vegetal, associado a uma força de sucção da raiz e associado também a um processo de coesão que nós vamos ter do xilema com essa seiva. Não é uma coisa, Rodolfo, que dá para explicar em 5 minutos, eu peço perdão. Na verdade, é um processo extremamente, assim, físico e químico, extremamente complicado. A gente precisa de, no mínimo, 2 horas para entender como ocorre a subida da seiva no sentido antigravitacional. Então, eu peço desculpas, mas, assim, não dá para mim explicar aqui em 10 minutos o que é isso. Nós vamos ter que ter uma aula específica para entender, tá? Bem, então, prosseguindo, as samambaias também são conhecidas como fetos. Por quê? Porque, como você está vendo nessa figurinha à tua direita aqui em cima, os folíolos delas, quando eles estão nascendo, brotando, eles se enrolam e parece um feto humano, tá vendo ali? Por isso eles podem ser chamados como fetos. Então, quando você ouve a palavra fetos arborescentes, no sentido simbólico, fetos é uma palavra que pode, na verdade, se referir a samambaia, tá? Bem, o termo pteridófitas. O pessoal, ptero significa asas.
fitas plantas. Literalmente, pteridófita quer dizer planta com asa. Alguém já viu uma samambaia voadora? Alguém já viu um chifre de veado voador? Não é isso, né? É que na verdade, um nome simbólico. É que os folíolos de samambaia parecem asas, entende? Então, deu esse nome, essa denominação. Todo nome na biologia é um nome meio simbólico, né? Chamou essas plantas de pteridófitas. Por quê? Porque parece plantas que têm asas, entende? Pelo formato das folhas. O formato parece asa. Então, a origem do nome é esse. Uma origem até bonita, né? Forma de folhas semelhante a asas. Daí vem o nome pteridófitas, tá? Pode prosseguir, Felipe. Eu tentei fazer aqui um quadro resumo, tá? Para mostrar o que é comum e o que é diferente entre briófita e pteridófita. Vamos começar pelo que é comum, tá? O que o musgo tem em comum com a samambaia, tá? Tem 3 coisas em comum. Os pigmentos fotossintéticos são os mesmos, os tipos de clorofilas que elas têm, clorofila A, clorofila B, xantofilas, enfim, os pigmentos fotossintéticos que, na verdade, elas compartilham com todas as outras plantas para fazer a sua fotossíntese, são os mesmos. Isso é uma característica de todas as plantas, né? Elas são plantas criptógamas. Que nome, que palavrão, hein? A biologia, o pessoal fica bravo comigo. O pessoal do colegial manda o link, começa a falar esses palavrões, esse nome comprido assim. O pessoal começa a ficar louco, bravo, começa a quebrar vidraça em casa, né? Começa a bater prego no joelho, certo? Começa a ficar revoltado, começa a jogar flecha põe o nome põe assim uma foto do Lincoln na porta do banheiro, começa a jogar flecha no Lincoln maldito, desgraçado, lazarento. Mas, pessoal, não fui eu que inventei esse nome, tá? Criptógama quer dizer gamas quer dizer flor. Gamas quer dizer flor. Cripta é uma urna, né? Cripta é uma urna. Então, no lugar da flor, você tem uma urna. Significa que é uma planta sem flor. Esses biólogos são tudo louco da cabeça, são tudo varrido. Olha os nomes que esses caras arrumam para complicar a vida da gente. Significa que são plantas sem flores. Aonde que está a flor da samambaia? Não tem, professor. Aonde que está a flor do musgo? Não tem, Lincoln. Você está louco? Você bebeu? Não tem, né? Então, tanto o musgo como as samambaias não tem flores. O nome que nós damos para isso, criptógama. Nome feio, né? Mas é um nome dado botanicamente. Criptógama quer dizer uma planta sem flor. Ou seja, nem briófita, nem pteridófita tem flor, tá? Flor é uma coisa de planta mais complicada. Flor vai aparecer em gimnosperma, numa planta que nós vamos estudar semana que vem, tá? E vai atingir o seu ápice nas angiospermas, que são aquelas flores bonitas, com pétalas, com glândulas de odor, etc. Bem, uma outra coisa que há em comum entre briófitas e pteridófitas é que elas armazenam um açúcar, um carboidrato, um polissacarídeo que é igual, que é o amido. Então, o material de reserva delas... Veja bem, uma planta... nós, animais, nós armazenamos reserva energética na forma do quê? Vocês aí, nós temos reserva energética, todos nós. Essa reserva energética que nós temos é armazenada na forma do quê? De amido? Gordura, isso, nós temos essa gordura. Por exemplo, eu sou uma pessoa prevenida, por isso que eu sou barrigudinho, assim, sou gordo, entende? Nada, eu sou sem vergonha mesmo. Eu como demais. Então,
eu tenho muita gordura, o linco é gordo, né? Entende? Por quê? Porque é uma reserva energética que os animais armazenam. Se um dia, isso na verdade é uma adaptação, né, dos nossos ancestrais. O que acontece? O corpo, ele é econômico. Se você come mais do que deve, o corpo não joga fora aquelas calorias a mais. O corpo, ele, na verdade, ele pensa assim, não, eu vou guardar essas calorias para uma oportunidade que o Lincoln tiver fome, ele tem uma reserva, ele não vai morrer de fome, ele tem lá uma reserva que ele pode se alimentar. Essa é a ideia, né, da reserva. É que do jeito que o Lincoln tá gordo, ele pode ficar um ano sem comer, porque não tem problema, tem tanta reserva que tá demais, né? As plantas também têm um material de reserva que elas utilizam, só que no caso dessas plantas é o amido. Veja, é o amido que produz a farinha, por exemplo, de trigo, tá? É o amido que nos dá, por exemplo, o pão, o macarrão, que nos dá esses alimentos à base de carboidratos, entende? Então, esse material é armazenado nessa forma desse carboidrato, desse polissacarídeo, pelas plantas, e no caso, é o amido. Pode passar, por favor, Felipe. Bem, agora tem muita coisa que é diferente entre briófita e pteridófita, muita coisa que é diferente, tá? Eu tentei aqui colocar um resumo. Eu sei que esses quadros são meio... O cara fala assim, poxa, Lincoln, mas caramba, eu tentei só colocar esses quadros para tentar tornar mais didático, comparativo, entende? Uma coisa com outra. Pessoal, o que é esporófito num ciclo reprodutivo de planta? Vamos ver se alguém me responde. O que é uma planta do tipo esporófito? Alguém sabe responder? Para a gente poder caminhar. E o que é uma planta chamada gametófito? Isso aí eu dei essa aula 2 semanas atrás. Ninguém sabe? O Luiz Simeonato está respondendo que está matando a pau a questão, dizendo, Lincoln, o esporófito é uma planta que produz esporos. Maravilha, Luiz, é isso mesmo. O nome já diz, né? Esporófito, planta que produz esporo. No caso das plantas, só para nós lembrarmos, esporófito é uma planta diploide que produz esporos por meiose, sempre. Sempre, tá? Isso nós precisamos ter em mente. Gametófito é uma planta que produz gametas por mitose. Isso nos vegetais. Sempre ocorre assim. O professor, eu tenho que saber isso, tem que saber. Ô, Lincoln, eu tenho que decorar isso, tem que decorar. Eu nunca falei para você aqui, vocês estão comigo, é o primeiro ano, né, que vocês estão comigo, segundo ano, né? Esse é o primeiro ano que vocês estão comigo. Desde que vocês estão comigo, eu nunca falei assim, decora tal coisa. Falei já? Nunca falei. Isso eu vou falar, você tem que decorar. Você tem que saber que no ciclo reprodutivo de planta, esporófito é uma planta diploide, que tem a carga genética dupla, e que produz esporo por meiose. Não tem escapatória. Isso você tem que saber. E você tem que saber que gametófito é uma planta haploide que produz gameta por mitose. Não tem jeito. Isso tem que saber. Tá? Então vamos lá. Briófita. O esporófito de briófita é heterotrófico. O que é isso? Ele não fabrica seu próprio alimento. Tá? E ele é considerado no ciclo vital, são indivíduos distintos, Rodolfo. É assim, ó. No ciclo vital de plantas, tem 2 indivíduos que se alternam. Um chama esporófito, outro chama gametófito. Esse esporófito aqui produz esporo por meiose. A meiose, o esporo germina, produz o gametófito. Esse é o esporófito, esse é o gametófito. O gametófito aqui, ele vai produzir a geração sexuada, né?
ele vai produzir gametas por mitose, esses gametas vão se encontrar na reprodução sexual, origina o zigoto e origina o esporófito. Então, são organismos alternantes. Isso no ciclo de vida de todas as plantas. Seja o briófita, pteridófita, gimnospermas ou angiospermas. Tá? Então, vamos lá. Repetindo, nas briófitas, o esporófito é muito diferente mesmo. Tá? Por isso que preciso assistir minha primeira aula lá de briófita, quem não assistiu. Quem não assistiu minha primeira aula de briófita deve estar boiando aí, certo? Não, beleza, não estou falando que você não assistiu, mas assim, planta é muito diferente. A gente estranha, porque é muito diferente mesmo. O pessoal, o esporófito de briófita é heterotrófico, quer dizer, ele não fabrica o seu próprio alimento. E no ciclo vital, ele é considerado, tá, a geração reduzida, isto é, ele é a planta dentro do ciclo menor, que vive menos tempo, tá, que não é a planta mais duradoura. Vamos lá, o esporófito de pteridófita, ele é autótrofo, ele faz seu próprio alimento. E ele é considerado a geração duradoura do ciclo. Você vê que é praticamente o contrário. O esporófito da briófita, ele é o contrário do esporófito da pteridófita. Enquanto o esporófito é a geração reduzida no musgo, na samambaia, o esporófito é a geração duradoura. Enquanto no musgo o esporófito é heterotrófico, na samambaia o esporófito é autótrofo. É totalmente diferente. Vamos para o gametófito. Na briófita, o gametófito é a geração duradoura, é o vegetal em si. Na samambaia, não. Na samambaia, ele é uma geração reduzida, é uma plantinha desse tamanho, tem 1 centímetro. Mal nós enxergamos o gametófito numa planta de samambaia. Eu vou te mostrar daqui a pouco o que é o gametófito na samambaia. Pouca gente já viu o gametófito numa samambaia, porque a planta de samambaia inteira é o esporófito. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, o gametófito no musgo é a geração duradoura, na samambaia é a geração reduzida. Uma outra característica que diferencia nas briófitas, a briófita é uma planta vascular e ela tem um esporófito dependente do gametófito. Tanto que alguns autores dizem que o esporófito é uma planta parasita. Certo? No caso das pteridófitas, ela é vascular, com um esporófito independente do gametófito. Tá? Então, os dois são autótrofos aqui, tanto o esporófito quanto o gametófito. Pode passar, Felipe. Não vou me prender nisso, não. Pode passar, Felipe. Então, eu vou começar a falar sobre samambaia, Rodolfo e galera. Vamos começar a falar sobre samambaia. O primeiro ser alternante da samambaia é aquilo que a gente olha na samambaia e vê, a samambaia como um todo. Essa samambaia como um todo é o esporófito, é a planta predominante. A planta predominante de samambaia é o que você está vendo no esqueminha aqui. Na verdade, a planta predominante de samambaia, ela tem um caule subterrâneo. Dá uma olhadinha no esquema branco aqui da sua esquerda. Ela tem um rizoma, que é um caule subterrâneo, enterrado. Um caule que fica dentro da terra. Desse rizoma subterrâneo partem raízes adventícias, que têm a função de absorção de água e sais minerais. E desse caule subterrâneo surgem as folhas. Tá vendo? Isso aqui é uma folha inteira. Uma folha que é formada pelo pecíolo, e nós temos aqui os folíolos. Então, o esporófito, que é diploide geneticamente, que tem 2 conjuntos de cromossomos em cada célula, ele é a planta dominante, é aquilo que você olha para um vaso e enxerga a samambaia. Esse é o esporófito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já repararam que na parte de trás desse folíolo existe uma bolinha na samambaia? Uma bolinha assim que, às vezes, ela tem a cor marrom. Vocês já viram isso?
Sim, né? Essa região marrom é que vai produzir esporo. Essa região, não é esporófito aqui? É essa região marronzinha que vai produzir esporo, já que isso aqui é o esporófito. Então vai ocorrer meiose dentro desse soro, dentro dessas bolinhas. E vai produzir dentro desses soros os esporos haploides. É isso que acontece na geração esporofítica. Então, na verdade, isso é um tipo de reprodução assexuada. Por quê? Porque esporo é a fase assexuada. O esporo, ele não vai encontrar outra célula para produzir o gametófito. Ele se germina e produz o gametófito. Tá? Então, vai ocorrer aí a produção de esporos, é a fase predominante do ciclo. Essa planta esporófita é autótrofa, ela faz fotossíntese e ela pode ser considerada a própria samambaia. Então, no caso das pteridófitas, o organismo predominante, obviamente, é o esporófito. Passa para mim, Felipe. Isso aqui eu acho que vocês nunca viram. Isso aqui tem 1 centímetro. E normalmente isso daqui fica na terra do vaso de samambaia. Tem 1 centímetro. Isso aqui é o resultado da germinação do esporo. Depois que o esporo haploide germina, ele forma uma plantinha assim que parece um coração. Essa plantinha que parece um coração, ela é chamada de gametófito ou protalo. Veja, é um outro organismo da samambaia. Um outro organismo alternante que tem a carga genética haploide. É o organismo sexual, é a fase sexual. No caso do gametófito de pteridófita, esse organismo ele é hermafrodita. O que isso quer dizer? Ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. Então, esse organismo hermafrodita, ele vai ter lá uma região feminina chamada arquegônio, vai acontecer mitose nesse arquegônio, vai produzir a oosfera, que é o gameto feminino. Ele vai ter anterídeos, que é uma região correspondente à parte masculina. Vai ocorrer mitose nesses anterídeos e vão ser produzidos os anterozoides, os gametas masculinos. Não sei se você sabia, mas o anterozoide ele tem um rabinho. É como o espermatozoide masculino. E precisa haver aqui água para que o anterozoide possa nadar e atingir o arquegônio para haver a fecundação. Isso significa que a samambaia também é dependente de água para a reprodução. Sem água, não há sexo na samambaia. Sem água, não há encontro de gametas na samambaia. Isso também ocorria com as briófitas, entende? Então, isso daqui é a geração reduzida de pteridófitas, conhecida como protalo ou gametófito haploide, que produz gametas por mitose. É uma planta hermafrodita, tá? Uma planta, inclusive, autótrofa, que produz seu próprio alimento, que não depende do esporófito, tá? Eu pergunto para vocês, eu vou parar minha aula, porque isso é muito complexo. Eu pergunto, por favor, para todos vocês, para os 24 alunos que estão aqui na sala, se tiverem dúvidas sobre esporófito, sobre gametófito, sobre que tipo de célula produz, que tipo de divisão celular ocorre, qual que é a carga genética da célula, dos gametas, do esporo. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar. A hora é agora. Eu não posso aqui adivinhar se vocês entenderam, entende? Eu tentei fazer a melhor explicação que eu podia. Agora, devem ter surgido dúvidas. Eu
Espero que, se surgiu, vocês perguntem. Pode perguntar no chat, pode abrir o microfone. Eu estou aqui aberto para responder dúvidas, se alguém tiver. Existe alguma dúvida sobre isso que eu expliquei? Não? E o Rodolfo está perguntando, os gametas são sempre haploides? São, Rodolfo, porque esse gametófito aqui, ele é haploide, tá? E ele produz gameta por mitose. Mitose é um tipo de divisão celular que mantém o número de cromossomos, né? Então, se a planta é haploide, ele produz gametas também haploides. Então, o gameta sempre é haploide. Inclusive, também, o esporo sempre é haploide também. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, me parece que não. Então, vamos para frente, Felipe. O Luiz Gabriel está perguntando o seguinte, a planta filha... Espera aí, deixa eu ver o que o Luiz está perguntando. A planta filha terá o mesmo DNA da mãe? Veja, não. Porque no caso da reprodução sexual, ô Luiz, você encontra o DNA do pai com o DNA da mãe. Entende? Então há uma mistura desse DNA. Todo o processo de meiose, que no caso que vai produzir o esporo, né, ocorre uma recombinação de material genético. Então, na verdade, não é idêntico o DNA, não. Mesmo na reprodução assexuada, ele não é idêntico. Então, existe uma certa variabilidade. O Rodolfo, deixa eu ver o que ele perguntou. São plantas diferentes, ela não vai fazer fecundação com ela mesma, certo? Não, é autofecundação. É autofecundação. Normalmente é autofecundação. Tá? Sério, é autofecundação. Agora, é o que eu estou falando, mesmo numa autofecundação, quando ocorre a produção de gametas, você tem uma certa variabilidade genética. É menor, mas tem. Tá? Então, nós não podemos dizer que, mesmo uma autofecundação, o material genético é idêntico do pai e da mãe, é um clone. Não é. Tá? Existe variação, porque na mitose, como na meiose, como eu estava explicando para vocês, são processos que produzem uma certa recombinação genética. Então, eu posso responder de sobejo que não é o mesmo da mãe e do pai. Certo? Felipe, vou falar do esporófito agora, né? Vou falar do esporófito. Vou falar dos dois. Então, eu coloquei os dois organismos alternantes da samambaia, para ficar bem claro. Aqui está a samambaia como um todo, o esporófito, geração predominante. Aqui está a carga genética diploide, certo? Que vai realizar meiose para produzir esporos. Aqui está o protalo haploide, hermafrodita, que vai realizar mitose para produzir esporos. São esses dois indivíduos, são esses dois organismos que vão se alternar no ciclo vital para realizar a reprodução. Pode passar, Felipe. Nós vamos ver agora em detalhes como vai acontecer a parte sexual da reprodução no gametófito. Então, como eu disse para vocês, lá no protalo haploide, na região feminina, tá? Vai ocorrer a produção no arquegônio de oosferas, que são essas células aqui, ó, haploides. Veja bem que por mitose. Na gônada sexual masculina, ou seja, no anterídeo da mesma planta, por mitose vai acontecer a produção de anterozoides, gametas masculinos. Aproveitando a pergunta que o Rodolfo fez, professor, vai ocorrer autofecundação? Normalmente, sim. Eu tenho aqui gameta masculino, gameta feminino,
é necessário haver a presença de água para que o anterozoide possa nadar até a oosfera. Quando ocorre o encontro, tá? Quando ocorre o encontro aí entre o anterozoide e a oosfera, você produz o zigoto, que é uma célula 2N. Esse zigoto, depois, ele vai originar o esporófito. Então, essa é a fase gametofítica. Pode passar, Felipe. Essa é a fase esporofítica do ciclo. Temos lá a samambaia em si, o esporófito. Vocês próprios falaram, professor, embaixo da samambaia tem aquelas bolinhas lá que são os soros, é verdade. São os soros. Aqui eu tenho figuras muito legais aqui, ó. É uma figura dentro do soro, onde você tem as células produtoras de esporos. Tá vendo aqui, ó? Dentro dessas células produtoras de esporos vai acontecer meiose. E olha aqui, que parece um torresmo estourando aqui, ó. Essas células produtoras de esporos vão estourar e os esporos vão ser soltos no ambiente, percebe? Quando esses esporos caem no ambiente, esporos haploides, né, e germinam, ele vai produzir um protalo. Então, fechamos o ciclo das pteridófitas. Passa aí, Felipe. Aqui eu tenho um resumo do ciclo. Ó. Eu tenho um resumo do ciclo. Então, o esporófito diploide produzindo por meiose esporos, haploides. O esporo germinando, produzindo gametófito hermafrodita. O gametófito produzindo gametas por mitose. Gametas fecundando um zigoto diploide. O zigoto germinando, produzindo o esporófito. Fechamos o ciclo das pteridófitas. É isso. Para ver se vocês de fato entenderam, vamos fazer alguns exercícios. Felipe, passa aí. Primeiro exercício, vamos ver se vocês fazem. Em uma aula de biologia, o professor pediu que se fizesse um estudo sobre classificação dos seres vivos. Ele dispunha de várias figuras e pediu aos alunos que utilizassem uma forma de agrupar algumas dessas figuras. Um dos alunos fez a escolha dos seguintes seres. Um aluno agrupou esses organismos em um grupo que tinha medusa, samambaia e musgo. A pergunta é, qual foi o critério utilizado por aluno para agrupar esses seres aí no mesmo grupo? O que eles têm em comum, esses três organismos? A medusa, que é um animal, né? Que é um celenterado, um animal celenterado, a samambaia e o musgo. O que eles têm em comum? Lembrando que no musgo não ocorre autofecundação, né? Independência da água, a medusa é um organismo marinho, né? Então, independência da água não dá, né? Um organismo marinho. Bom, nem a C nem a E dá. A C e a E não dá para ser. A B, o ciclo vital, é isso aí.
Porque a medusa é um animal que ela tem também um ciclo de alternância de gerações, tá? A medusa, vocês não viram isso na zoologia, mas a medusa origina a fase pólipo, que é uma fase que eles ficam presos, o pólipo origina a medusa, e uma fase é sexuada e outra fase é assexuada. Então, na verdade, é um exemplo de metagênese ou alternância de gerações, que é esse tipo de reprodução, que pode aparecer em plantas e pode aparecer nos animais. No caso dos animais, vai ocorrer em medusa. Só que não existe espora, é um outro tipo de reprodução, tá? É um outro tipo de... Na verdade, a fase assexuada ocorre por brotamento, é uma outra coisa. Felipe, dá um toque aí para mim. Então é o B mesmo, né? Alternativa bosque. Vamos ver se vocês fazem essa, pessoal. Aonde que ocorre meiose aí? No gametófito, para a formação de gametas, aí ocorre mitose, né? Logo após a fecundação. Não, após a fecundação acontece mitoses para desenvolver o gametófito, né? Durante o desenvolvimento do zigoto, mesma coisa não. É óbvio que é no esporófito que nós vimos, né? O esporófito, ele produz lá na samambaia, dentro do soro, através da meiose, os esporos. Pode dar um toque aí, Felipe. Alternativa bosque, de novo. Mais um, Felipe. É para passar, professor? É. Não, agora fica aí, fica aí, fica aí. Não, fica aí, peraí. Vamos ver se vocês fazem esse aí, pessoal. Olha, vamos tentar fazer um junto isso daí. Assinale a alternativa que representa uma afirmação correta. Na etapa um ocorre uma divisão redutora, ou seja, meiose. É isso? Na etapa um, na verdade, ocorre a fusão de gametas, né? Você está formando zigoto. Não acontece meiose aí. Ao contrário, né? Acontece a fusão de gametas. Alternativa B, na etapa 2 está representando o gametófito, é isso mesmo? Não, é o esporófito, né? É o esporófito. C, na etapa 3, ocorre a meiose com formação de esporos diploides. O que está errado aí? Espora é diploide? Não, espora é haploide, então a C está errado. Olha as pegadinhas, né? D, entre as etapas 3 e 4 ocorre a dispersão das sementes. Escuta, meu querido, samambaia não tem semente, né? Aí não dá, aí não dá. Semente é coisa de planta superior. Só sobrou aí
Na etapa 4, ocorre a formação de uma planta haploide. É verdade, porque o esporo vai germinar e vai formar o gametófito, o protalo, que é haploide, né? Alternativa E. Mais uma, Felipe. Essa daqui já está preenchida, então deixa quieto. Bom, gente, eu acho que basicamente era isso que eu queria conversar hoje sobre o grupo das pteridófitas. Vocês acharam muito difícil esse conteúdo? Pode falar. Tiveram dificuldade com ele? Hein, pessoal, eu estou aqui no cri-cri-cri, eu estou aqui no modo grilo, ninguém responde. O Gabriel é um pouco complexo, né, Gabriel? Realmente, a parte de reprodução de planta é assim, é igual sutiã, né? É igual o primeiro sutiã, a primeira namorada, o primeiro beijo, a gente não esquece, né? De fato, é meio complexo, realmente. Planta, o bicho pega um pouco, certo? Bem, pessoal, eu creio que é isso. Eu vou ver se na semana que vem eu já preparo algum tipo de avaliação para vocês, né? Nós estamos num período aí de fechamento de bimestre daqui a pouquinho. Queria saber se vocês têm alguma preferência de avaliação. Se vocês gostam de algum tipo especial de avaliação, vocês gostam de algum tipo especial? Tem alguma preferência? Hein, pessoal? Professor, eu posso fechar a Pode, apresentação? pode fechar, pode fechar. Ei, pessoal, estou conversando com vocês. Vocês têm algum tipo... O Rodolfo está falando que teste é bom, né? Que gosta de teste. Tem mais alguma sugestão? Pô, só o Rodolfo que fala aqui, gente. A Emily falou que prefere trabalho, o Eduardo é trabalho. O Rodolfo está falando que prefere esse esqueminha de vestibular aí, tipo teste. Bom, eu vou dar uma pensada, de qualquer maneira, avisem os colegas que não vieram hoje, tá? Que a semana que vem nós vamos fazer uma avaliação, tipo, em tempo real, tá? No horário, só não sendo um vídeo, está ótimo. Eu prefiro prova, como é que ele falou aqui? Eu prefiro prova porque fica um dia só. O que é vídeo, no caso, hein? Como que é essa avaliação tipo vídeo? Explica para mim. É que alguns professores estão pedindo para a gente fazer um vídeo para eles avaliar. Um vídeo sobre a matéria, sobre algum assunto, assim, Raíssa? É. Ah, entendi. Como se fosse tipo um seminário, uma coisa assim, sobre uma... Tipo, eles deixam livre para a gente decidir o que vai fazer. E vocês não Que gostam? estilo... Vocês não gostam disso aí? É que eu pessoalmente não gosto, acho que dá mais trabalho um pouco, assim. Entendi. Tá. E tem gente que não tem tanto acesso, sabe, a essas coisas Entendi. de editar e tal. Eu prefiro conversar com vocês, porque aí a gente procura uma avaliação um pouco mais assim, que seja do agrado geral, né? Então é bom a gente conversar, tudo bem. Pode esquecer vídeo, então, não vai ter vídeo. Pode ficar tranquilos, tá? Não vai ter vídeo. Maravilha. A Stephanie, glórias. Glória a Deus, Rodolfo. Mas fica tranquilo que não vai ter o Matheus Ufa, kkkk. O pessoal tá curtindo. Bem, gente, então tá bom. Eu acho que por hoje, então, ficamos por aqui. É isso, né? A avaliação vai incluir todas as aulas, tá? Desde que nós começamos botânica. Então, só para lembrar, vai ter aquela parte de evolução, diversidade, reprodução, briófitas e pteridófitas, bastante coisa. Então, a gente vai tentar pegar os assuntos assim mais gerais, né? Mas é bastante coisa, então... Aí o Rodolfo está falando que está com... O Rodolfo está parecendo um terreiro a casa dele, ele baixou todas as aulas lá, certo? Semana que vem seria, viu? Ô, Emily, nós vamos fazer semana que vem, eu vou bolar ainda, eu não sei, eu não fiz, vou ser franco, eu não fiz ainda, mas eu queria fazer tipo tempo real na nossa aula da semana que vem, de quarta-feira, tá?
eu vou pensar em algo aí que a gente já faria durante a aula, já mataria isso daí. Tudo bem? Tá? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência, tá bom? Agradeço aí a presença de vocês. Por favor, avisem os colegas. Rodolfo, você é o representante de sala? Então, se você puder fazer essa gentileza de avisar a moçada aí, tá? Avisar o pessoal da sala. Falar, moçada, semana que vem vai ter avaliação do Lincoln. Você e a Júlia, me ajuda aí. Avisa a negada aí, pessoal, vai ter avaliação do Lincoln, não vão perder a aula tal, tá? Quebra o galho, me ajuda aí nisso, tudo bem? Ô, pessoal, então acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Eu vou já interromper a nossa gravação aqui.